Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Engenheiro Investidor, onde eu invisto na prática em bons ativos geradores de renda com foco na renda passiva. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, por favor, peço que se inscreva e não esqueça de deixar aquele like caso esse vídeo agregue alguma coisa para você. No vídeo de hoje comentarei aqui sobre três empresas, três ações que estão muito descontadas, tá pessoal? Inclusive duas delas eu tenho em carteira, que é a Sanepar e a Isacetep. O Banrisul eu não tenho em carteira aqui, não porque seja um banco ruim, muito pelo contrário, é um banco fantástico, tá? Essas três empresas aqui são empresas fantásticas. No entanto, é porque eu já tenho aí outros bancos em carteira. E aí, na minha concepção, eu não vejo o porquê comprar Banrisul para minha carteira, tá ok? E duas dessas empresas aqui, que é a Sanepar e a Isacetep, provavelmente anunciarão dividendos logo. A Sanepar aí provavelmente ainda nesse mês 6 e a Isacetep provavelmente aí no final do mês 7. Hoje comentarei um pouquinho então sobre os indicadores das empresas aqui, tanto indicadores de valuation para mostrar como as empresas realmente estão descontadas, não estou cuspindo aqui, tirando algo da minha cabeça, indicadores de eficiência, indicadores de endividamento, e para que vocês possam também tirar aí a conclusão de vocês. E também, claro, mostrarei o meu preço teto e projeção aí de dividendo para essas companhias de acordo com o lucro delas, tá? Comentarei um pouquinho antes de cada indicador, comentarei aqui um pouquinho sobre a cotação da companhia e falarei aqui nessa ordem mesmo, tá? Sanepar, Banrisul e Isacetep. Então, começando aqui com a Sanepar. Percebam que hoje a companhia, pelo menos o ativo SAPR4, que é o ativo que eu gosto de citar aí, que é o ativo que eu tenho em carteira, está em cerca de R$ 3,81. Se a gente pegar aqui, no início da pandemia, ele estava cotado lá em torno de R$ 6,42. Até um pouquinho acima disso, R$ 6,72. Percebam que sofreu aqui uma queda bem brusca, né, de cerca de 35% e até tentou aí uma queda, tá? Uma queda robusta, uma alta aí robusta de 64%, porém aí veio crise hídrica e também a AGEPAR, né? A AGEPAR pegou pesado com a questão tarifária para Sanepar e meio que deixou aí os acionistas com medo, tá? E percebam então que ela vem de uma queda aí de 34%, se eu pegar aqui desde o início aí do 23/6 de 2020 até agora, ela está aí com uma queda de 35%. Porém, se eu pegar aqui desde lá em 6,72, por exemplo, ela está aqui com uma queda de 40%. Percebam que nessa cotação, esse ativo, SAPR4, está com dividend yield nos últimos 12 meses, que dividendos bem interessantes de 6,15%, tá? E sem dúvida alguma, nessas cotações aqui, abaixo de R$ 4,00, tem tudo aí para pagar 6, 7, 8% de dividendo. Então, falando um pouquinho dos indicadores de valuation da companhia, percebam aqui que eu sempre começo falando pela relação preço-valor patrimonial. Percebam que a média histórica da Sanepar é 0,97, por ter um dedinho do estado aqui, tem um descontinho, tá? Então, aqui é em torno de uma vez. E percebam que o atual aqui está em torno de 0,71 vezes, tá? Então, só por esse parâmetro, a gente já pode ver que está descontado. Se eu ainda pegar aqui, percebam que, por exemplo, lá em 2016 ela era cotada em 1,07 vezes, 2017 1,14, olha 2019 como ela estava cara, pessoal, 1,72 vezes, 2020 1,09 e hoje aí em 0,7 vezes, então realmente muito descontada, tá? Mais da metade aí do que estava cotada lá em 2019. Por exemplo, se a gente pegar aqui a relação preço sobre lucro, ela segue a mesma narrativa. Percebam aqui que a média histórica é de 7,08 e a atual aqui está de 4,71 vezes. Então, 33% abaixo da média histórica. Percebam que 2016 ela estava cotada em acima de 8, 2017 também acima de 8. Olha em 2019, quase 10 vezes, pessoal. 2020, 7,60 e hoje é em 4,71. Então, realmente, com os indicadores de valuation da companhia, a empresa está bem descontada. E percebam aqui que se a gente pegar na parte de dividendo, a empresa aqui sempre foi uma boa pagadora de dividendo, paga 5%, 6%, não paga aqui 10%, 15%, 20%, embora em 2015 ela tenha pago aqui 15% de dividendos, isso aqui são dividendos extraordinários e a gente não pode ficar pensando nisso para o resto da vida. Percebam aqui, ó, 2019, 2020, 4%, e aí, quando ela realmente caiu, o dividendo, a cotação influencia aqui no dividend yield, né, pessoal? Porque o dividend yield é em relação ao custo e ao preço atual, aí, por exemplo, hoje. Percebam aí, então, 5,75% em 2021, 6,15%
atual. E provavelmente esse valor aqui, para quem estiver comprando nessas cotações, como eu disse anterior, abaixo de 4, continuará pegando aqui um dividendo acima de 6%. Falando um pouquinho dos indicadores de endividamento da companhia agora, dívida líquida sobre patrimônio líquido bem confortável, aqui abaixo de 1, 0,39, e dívida líquida sobre EBITDA, 1,34. Então aqui também bem confortável, abaixo de 3. Indicadores de eficiência e indicadores de rentabilidade da companhia são bem interessantes. Percebam uma margem bruta aqui de 60%, uma margem EBITDA de 43% e uma margem líquida aqui de 22%. Os indicadores de rentabilidade, aqui o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido da companhia, bem interessante, de 15%, um ROA de quase 8%, e os indicadores de crescimento da companhia aqui também são bem favoráveis. Percebam aqui a taxa de crescimento na receita nos últimos 5 anos de 8% e no lucro aqui de 14,30%. Então aqui uma empresa fantástica, realmente bem descontada. Falando um pouquinho do preço teto e projeção aí de dividendo para a companhia, que provavelmente ela anunciará ainda nesse mês 6, tá? Então aqui percebam um dividendo projetado por ação de 30 centavos, isso aqui é para todo o ano de 2022, tá? Não pensem que é só para esse dividendo. Qual seria aqui o meu preço teto para que a empresa me remunerasse aqui no mínimo 6% de dividendo ao ano? Divido 30 centavos por 6%, chegando ao preço teto aqui, isso é o preço máximo para se pagar pela SAPR4 aqui, né? Que é o ativo que eu estou trazendo, para que ela me remunere aqui no mínimo 6% de dividendo ao ano. E hoje ela está aqui em R$ 3,80, abaixo de R$ 4,00, então bem abaixo aqui do preço teto. E aqui, qual seria então o meu dividend yield projetado, tá, pessoal? Caso a empresa pague esse dividendo aqui, de 7,9%. Então aqui um dividendo bem interessante mesmo. Como eu disse, comprando abaixo aí dos R$ 4,00, eu acho um ótimo negócio. Lembrando que nada do que eu falo aqui nesse vídeo é uma recomendação de compra ou venda, tá ok, pessoal? Eu apenas exponho aqui os meus conhecimentos, os vídeos têm intuito educativo e informativo. Agora eu vou comentar aqui um pouquinho sobre as cotações do banco Banrisul, tá? Percebam que o banco hoje está cotado em cerca, pelo menos o ativo BRSR6, está cotado em cerca de R$ 9,34 e nessa cotação está com um incrível dividend yield de 12,5%. Percebam aqui que nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização de 28%. Se eu pegar aqui, lá no início da pandemia ele estava cotado em cerca de R$ 17,00. E aí se pegar desde aquele período até agora, está com uma queda aqui então de em torno de 45%. Tá? Uma queda aqui brutal. Se eu pegar aqui, por exemplo, no último ano, ele, como eu mostrei aqui, ele está com uma queda de 28% no último ano, ele já chegou a bater em torno de R$ 13,00, tá? Porém, vem aí seguindo uma queda. Falando um pouquinho dos seus indicadores de valuation agora. Percebam que a relação preço-valor patrimonial tem uma média histórica de 0,93 vezes. Também aqui, como tem o dedinho do estado, tem um descontinho, tá? Então, abaixo aqui de 1. Porém, se a gente pegar aqui, por exemplo, em 2018, ele estava cotado lá em cerca de 1,25 vezes. 2019, 1,14 vezes, tá? Quando ele estava lá batendo 17, 18, 20 reais, estava bem caro. E hoje, aí, atual, está em torno de 0,43 vezes. Então, realmente muito, mas muito descontado. Isso aqui é a mesma coisa de você querer comprar um apartamento e você conseguir comprar aí abaixo do valor patrimonial, conseguir comprar aí, por exemplo, ao preço de 0,43 vezes. É muito, mas muito descontado mesmo. Perceba que está 54% abaixo da média histórica, tá? Que é de 0,93. Se a gente for comparar, por exemplo, com 2018 e 2019, passa aqui de 60% abaixo da média. Então está muito, mas muito descontado mesmo. E a mesma lógica segue aqui para a relação preço sobre lucro. Percebam que a média histórica do banco é de 6,83, porém, se a gente pegar, lá em 2018 estava lá em torno de 10, 2019 em torno de 7, 2020 quase lá 10 também, e hoje aí em torno de 4,84, abaixo de 5 vezes. Então, abaixo aqui, por exemplo, da metade do que ele era cotado lá em 2018 e quase lá em 2019. Então, um valor aqui, mas muito, muito baixo mesmo, e um banco fantástico. Embora seja um banco estatal e um banco regional, é um banco aqui que tem muito dinheiro em caixa, tá, pessoal? É um banco que eu já vou mostrar para vocês que não tem dívida. Além disso, é um banco aqui que tem um histórico ser bom pagador de dividendo. Percebam que ele sempre paga aqui em torno de 5, 6, 7% de dividendo ao ano, tá? Ainda mais pegando nessas cotações baixas, percebam como em 2021 e agora o atual, 2022, o banco aqui está com dividend yield bem elevado, justamente por conta aí da baixa
cotação. E pegando, pessoal, abaixo de R$10, eu acho muito interessante aqui o ativo Banrisul, porque sem dúvida alguma continuará pagando bons dividendos se o seu preço ainda médio for em torno de R$10 e 9 e pouquinho, está fantástico, tá? Percebam aqui nos indicadores de endividamento da companhia que ela não tem dívida, tem mais dinheiro em caixa aí do que dívida. E indicadores aqui de eficiência, tem uma margem bruta fantástica de 49%, uma margem líquida aqui de quase 9% e um ROI aqui, né, um indicador de rentabilidade, indica aqui o retorno sobre o patrimônio líquido de quase 9%. Então aí um banco fantástico. Falando um pouquinho do preço teto e projeção de dividendo aí para 2022 para o banco, embora ele tenha já pago aí 2 ou 3 dividendos esse ano, não, se eu não me engano foram 2 dividendos e um JCPs, se eu não me engano, tá, pessoal? Não levem esse comentário aqui tão a sério, porque eu realmente não me recordo se foi isso, porque eu não tenho o banco em carteira. Porém, o banco aí, como eu mostrei, é um ótimo pagador de dividendo. Perceba aqui, então, que o ativo BRSTR6 está cotado em cerca de R$ 9,34, e eu coloquei aqui, então, um dividendo projetado por ação de 0,98 centavos, quase R$1 aí. Qual seria isso aqui para todo o ano de 2022, tá, pessoal? Pode ser que ultrapasse, inclusive, isso de acordo com os resultados do banco. Qual seria aqui o meu preço teto caso a empresa, para que a empresa me remunerasse no mínimo 6% de dividendo ao ano? Divida esses 98 centavos por 6%, chegando aqui ao preço teto de R$ 16,30. E hoje o banco foi abaixo dos R$10. Por isso que eu disse aí que comprando o banco abaixo dos R$10, terá aqui um retorno, o acionista terá aqui um retorno em relação ao dividend yield bem interessante. Percebam que esse dividend yield fica em torno aqui, então, dos 10%. E como eu disse, caso o banco anuncie acima disso, se você, claro, tem pensamento aí futuro para longo prazo, sem dúvida alguma o seu dividend yield vai ser mais que 10, 12, 15%, ok? O banco está realmente aí muito descontado. E agora eu vou falar aqui da Transmissora Paulista, mais especificamente aí do ativo TRPL4. Percebam que hoje ele está cotado em cerca de R$ 22,95. E aqui está com uma desvalorização, então, nos últimos 12 meses de 8,35%. E está aí com um dividend yield nessa cotação atual de 8,66%. Aqui está num gráfico de 30 dias, pessoal. Porém, se eu pegar lá no dia 24/5, ele estava cotado em cerca de R$ 25,67 e desde então está com uma queda aqui de 10,6%. Não é um ativo que costuma oscilar muito. Percebam que se a gente pegar aqui no início da pandemia, ele estava cotado em R$ 19,36. Quem comprou lá naquela cotação ainda está aqui com uma alta de 18%, tá? Percebam que é um ativo que tende a subir. E se eu pegar, por exemplo, aqui no gráfico de um ano, ele dá diversas oportunidades de compra. Inclusive, agora aqui, ó, por exemplo, estou grifando aqui as oportunidades de compra. Agora aqui é uma boa oportunidade de compra, tá? Nas cotações atuais. Claro que nada do que eu falo aqui é uma recomendação de compra ou venda. Eu não sou analista, eu apenas exponho as minhas opiniões e mostro também o que eu venho fazendo aqui com a minha carteira pública no canal e tento dividir aqui o meu conhecimento. Falando um pouquinho da relação preço-valor patrimonial da Transmissora Paulista. Percebam que ela tem uma média histórica de 1,18 vezes, porém, atual está em torno de 1,02. Então, aqui bem abaixo da média, tá? Percebam aqui quase 14% abaixo da média histórica. No entanto, se a gente pegar lá em 2019, ela estava cotada em 1,26 vezes, 2020, 1,33 vezes, 2021, 1,11 vezes e hoje aí quase em uma vez. Então, realmente aqui muito descontada de acordo com a sua média histórica, tá? Muito difícil você pegar aqui, por exemplo, uma transmissora que fique nesse valor. Já vou comparar ali com a Taesa e vocês vão ver como está realmente descontada. E a mesma lógica, que a mesma narrativa segue para a relação preço sobre lucro. Percebam que a atual aqui está em torno de 5,08, porém lá em 2017 ela era cotada em acima de 8 vezes, 2018 acima de 6 vezes, 2019 acima de 8 vezes e agora é em torno de 5 vezes. Então, aqui é um bom momento para comprar a Transmissora Paulista, ainda mais nesse momento aí de inflação alta, tá? Para quem não sabe, as transmissoras, elas têm aí suas receitas reguladas pela inflação. Isso é muito interessante porque você já consegue aí blindar o seu capital da inflação e ainda comprando aí com esse descontinho, eu acho mais interessante ainda. Percebam aqui os indicadores de endividamento da companhia estão bem tranquilos, uma relação aqui dívida líquida sobre patrimônio líquido em 0,44, então abaixo de 1.
tranquilo. E dívida líquida aqui sobre EBITDA em 1,64 vezes. Então aí abaixo de 3 também bem tranquilo. Agora, percebam aqui os indicadores de eficiência e indicadores de rentabilidade da companhia, para vocês verem aqui como esse tipo de empresa é muito interessante, muito saudável investir, ainda mais se você tem um pensamento de longo prazo. Percebam aqui os indicadores de eficiência, olhem que fantástico. Margem bruta, 72%, margem EBITDA, 70%, margem líquida, 51%. Indicadores de rentabilidade, o ROI, aqui o retorno sobre o patrimônio líquido da companhia de 20%, um retorno bem elevado, um ROA de 9,9% e um ROIC aqui de quase 17%. Embora eu não costume olhar muito o ROIC aqui, esse ROIC da companhia está bem elevado, tá? Agora, comparando aqui então no comparador de ações, nos indicadores de valuation, a Transmissora Paulista, o ativo TRPL4 com o ativo aí TAE11, né, da Taesa. Percebam aqui então que comparando o dividend yield, a relação preço sobre lucro e a relação preço-valor patrimonial, a Taesa aí, ela fica em segundo lugar. No único indicador aqui que ela ganha é o dividend yield. Está aqui com o dividend yield bem elevado de 9,5%, porém a Transmissora Paulista não fica tão para trás aqui com dividend yield de 8,66%. Quero destacar aqui, pessoal, a relação preço-valor patrimonial. Percebam como, por esse indicador, a Transmissora Paulista está muito mais atrativa do que a Taesa, tá? E, na minha opinião, tem um upside ainda muito maior, tá? A Taesa aí já esticou muito e a Transmissora Paulista está entregando diversos projetos e pode esticar muito mais ainda, tá? Por isso que eu gosto desse tipo de ativo e é um ativo aí muito seguro, ainda mais para a gente blindar o nosso capital da inflação nesses dias de inflação alta e altas de juros, alta taxa Selic, e também aí altas dos juros americanos e provavelmente aí também na zona do euro. Agora falando um pouquinho de preço teto e projeção de dividendo para 2022 para a Transmissora Paulista, que ainda não anunciou e que provavelmente anunciará agora no próximo mês. E pode vir aí um dividendaço, tá, pessoal? Já que ela não anunciou aí no restante do ano. Percebam então o dividendo por ação projetado, isso aqui é uma média dos últimos 5 anos, então pode ser que ela pagará aqui 1,60, inclusive pode ser que ela pagará um pouquinho mais, ou até mesmo um pouquinho menos, isso aqui é só uma projeção, tá? Porém, ela tem totalmente capacidade aqui, é saudável para a companhia pagar 1,60 de dividendo. Qual seria aqui o meu preço teto para que a empresa me remunerasse no mínimo 6% de dividendo ao ano? Divido 1,60 por 6%, chegando ao preço teto de R$ 27,00. E hoje a empresa aí abaixo dos R$ 23,00. Então aí, bem interessante, abaixo do preço teto, comprar aqui uma transmissora. E aí, qual seria o meu dividend yield projetado? Então, se eu estivesse comprando na cotação atual e recebesse esses 1,60 de dividendo, seria aqui em torno de 7%. Um dividendo aqui bem interessante, porém, se você tem uma visão de longo prazo, sem dúvida alguma, esse dividendo aí passará dos 8%, 9%, 10%. Pessoal, o que eu tinha para o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham ficado até aqui e ainda não seja inscrito no canal, por favor, peço que se inscreva para receber aqui mais vídeos como esse, ative o sininho e também deixe aquele like caso esse vídeo tenha agregado alguma coisa para você. Brigadão, até a próxima!